Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live hoje falando sobre os perfis, sobre os comportamentos, né? Como é que a gente utiliza isso nas consultorias, na nossa vida. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Olha, Moraes, tudo certo? boa noite, tudo bem? Olha, Júlia. Hoje uma noite bem especial aí, porque a gente trabalha com essa questão dos perfis e cada vez mais a gente vê como dá certo e como a gente consegue aproveitar e auxiliar melhor as organizações que a gente auxilia e presta consultoria quando a gente trabalha essa questão de perfil, das pessoas se entenderem. Então hoje a gente vai tratar um pouco sobre isso, né, Moraes? Não só as empresas, mas a gente usa isso na gente também, né, Rodrigo? Então, a gente vai, Primeiro, né? vai ter, vai ter bastante coisa aí para falar sobre o que a gente vive com outras pessoas, quando a gente ajuda as pessoas, mas também a gente vai falar um pouco sobre a gente, né? Como é que a gente faz essas questões de perfil, qual a importância disso, como é que isso se relaciona com a nossa vida, né? Como é que a gente usa isso para Sim, como é que a gente usa isso para melhorar a nossa vida, a nossa performance, para a gente poder se entender, para a gente poder entender o outro, né? Para ir no rumo que a gente realmente quer, para a gente tomar conta da nossa vida, né? Enquanto a gente não entende muito isso sobre a questão do perfil e que existem perfis diferentes, muitas vezes a gente olha para o outro com um olhar de crítica, ou, né? Isso que eu falo sempre para quem já nos conhece aí das nossas consultorias, enfim, né? Que a gente é um povo latino e o povo latino leva tudo para o lado pessoal, né? E às vezes não é uma é verdade. questão pessoal, né? Às vezes é uma questão de perfil, né? Na realidade é pessoal, mas não é necessariamente contra a pessoa, né? Tem aquele livro do Goleman, que é o Foco, que ele fala que geralmente a gente pensa que as pessoas estão a meu favor ou estão contra mim, né? Mas na realidade não Sim, é assim. Na realidade, às vezes a pessoa está a favor dela, ela está fazendo alguma coisa por ela, do jeito dela, porque ela é daquele jeito, enfim, não necessariamente porque ela está a favor ou contra ninguém, né? Então, entender isso é o principal, né? Como é que a gente vai mudar o mundo se a gente às vezes não consegue nem mudar a gente mesmo, né, Rodrigo? é bem isso aí. E porque a gente começou a cada vez mais se descobrir e buscar novas formas de se entender, de se autoconhecer, e a gente obviamente testou muito essas questões na gente e nas pessoas que estão ao nosso redor, isso aí acabou também gerando, né, essa necessidade, esse empenho todo nosso em fazer com que a gente conseguisse levar isso para outras pessoas. Porque quando a gente fala da Concept, a gente fala lá do nosso desafio, que é fazer com que as nossas, as nossas ações impactem outras pessoas. Então a gente tem como um grande desafio, desde que começamos com a Concept Consultoria, a fazer, né, esse compromisso, vamos dizer assim, esse desejo, esse grande objetivo de que todas as pessoas que passem por a gente, por um contato qualquer, pessoal, profissional, enfim, seja da forma que for, que as pessoas consigam levar alguma coisa diferente, né? Que consigam aprender alguma coisa por estar em convívio conosco. E a gente tem feito muito isso de estudar, de se aplicar ferramentas, metodologias, para fazer com que realmente as coisas melhorem, né? E melhorando para os outros, melhora para nós também. A gente Né? acredita muito nessa questão de levar a melhoria para o outro, porque a gente ama fazer o que faz, né? Acho que a primeira coisa é isso, ama estudar tudo isso, ama desenvolver essas questões, adora fazer esses testes de perfil de desenvolvimento para poder levar essas questões para as outras pessoas. Porque a Concept Consultoria nasceu, vamos dizer assim, com a ideia, né, de levar prosperidade para as pessoas. Trabalhamos muito com essa questão de desenvolvimento das serventias extrajudiciais, que é o nosso cliente foco, vamos dizer assim. Mas a gente entende que dentro, né, dessas serventias, dentro desses clientes todos, tem as pessoas e as pessoas que precisam fazer esse movimento acontecer. E como a gente tem dito muito ultimamente, né, em vários casos surgiu oportunidade,
a mudança de comportamento, o entendimento do perfil vai gerar uma mudança de comportamento ou pode gerar uma mudança de comportamento se a pessoa quiser. Não adianta a gente querer, né, como consultores, como palestrantes, como treinadores, fazer com que as pessoas que passem por a gente mudem porque a gente disse. Né? Se as pessoas não quiserem mudar, não vai mudar. Né? Se a gente não quisesse mudar como pessoa, como consultor, como treinador, não mudaríamos também. Então, ao entender, ao receber essas informações, essas ideias, esses novos estudos que a gente faz e busca compreender sobre perfil, sobre comportamento, se a gente não aplicasse na gente, se a gente não tivesse o coração aberto e a mente aberta para se testar e ver o quanto isso poderia mudar na nossa vida, a gente não conseguiria levar também para os outros. Né? É isso aí. E a gente fala assim da questão empresarial, né, Rodrigo? Mas não é só para a empresa que essa questão dos bichos, das nossas características, ela vale, né? Ela vale para a nossa vida pessoal também, dos nossos relacionamentos íntimos, enfim, com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos, né, familiares. Porque, e aí eu tava falando sobre isso, eu tava lembrando que a gente sempre fala também nas nossas consultorias da formação de comunidade, né? Sim. Como é que funciona como é que funciona essa questão da formação de comunidade, que é um conceito lá do James Hunter, no terceiro livro, De Volta para o Mosteiro, que ele fala, basicamente, né, que para se formar uma comunidade existem 4 etapas que a gente precisa passar. Né? Que a primeira etapa é a etapa do fingimento, que ele fala do fingimento, enfim, que é um pouco disso, né? A gente começa a ter características, a gente tem perfis e características que são muito diferentes umas das outras e elas acabam entrando em choque. Só que aí a gente vai fazendo de conta que as coisas não acontecem, a gente vai literalmente fingindo, né? Que determinadas coisas não nos afetam e não interferem muito no nosso dia a dia. Só que chega um momento que essas características distintas que a gente tem, né? Tem pessoas que são mais ágeis, pessoas que são mais demoradas, pessoas que são mais racionais, pessoas que são mais emocionais, pessoas que são, né? A gente vai falar um pouco sobre cada um desses temas mais adiante. Então a gente fica naquele fingimento, né? Principalmente nas questões de relacionamento e no começo dos relacionamentos, que tudo vale, né? Para manter aquele relacionamento, para manter aquele emprego. A gente acaba deixando as coisas, só que com o tempo essas diferenças elas vão tomando um lugar muito mais significativo, muito mais importante na nossa vida. E a gente precisa lidar com isso. Né? Tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que não. Então, o que ele diz é o seguinte, que chega um momento que a gente está nesse momento do fingimento e fazendo de conta que as coisas não acontecem, que não existem essas diferenças, e aí vem uma outra fase, que é a fase do atrito, né? Que ele chama da fase da fricção, né? Que é quando as coisas explodem. Né? E aí todo aquele fingimento, toda aquela coisa deixa para lá, não vou me incomodar agora, ela explode. E aí quando ela explode, vem a grande decisão, o grande momento, né, que a gente tem de evoluir. Que a gente tem 2 grandes possibilidades e alternativas aí. A primeira delas é voltar a fingir e fazer que nada aconteceu e deixa para lá que fulano é assim mesmo e voltar a fingir. Ou a gente pode entender isso, né? Pode entender essa nossa condição, esse nosso jeito, essa nossa personalidade, enfim, e mudar. E entender que o outro é diferente, que ele tem os pontos fortes dele, tem os pontos fracos dele. E aí a gente entra numa fase que ele chama de formação, que é a gente sentar, ver quais são as diferenças e, a partir daí, começar a trabalhar para chegar na próxima fase, que é a fase do funcionamento. Que é quando a gente se entende, a gente sabe como o outro é, que o outro é diferente, que, né? E o Rodrigo, a gente é meio que prova viva, não, a gente é prova de que isso realmente funciona, né? Que isso realmente acontece na nossa vida, né? A gente fala sempre dos nossos exemplos, a gente está sempre dando exemplos porque a gente realmente vive isso, né? Um exemplo dessa questão das diferenças que assim, que para mim é um dos mais gritantes, digamos assim, da nossa diferença, que o Rodrigo é mais extrovertido e eu sou muito mais introvertido, né? E aí eu me energizo fazendo minhas coisas sozinho e o Rodrigo precisa de atenção. É o jeito dele, ele precisa de atenção, porque ele é mais extrovertido e ele se energiza fazendo coisas com os outros. E até a gente entender que a gente tinha essas diferenças e que nos momentos que ele precisa trabalhar mais, eu tenho que dar mais atenção para ele e dar mais energia para ele fazer as coisas que ele precisa fazer, né? E quando sou eu preciso trabalhar, preciso de um pouco mais de sossego,
a gente vivia naquele fingimento, né? De que um não entendia o outro, pô, esse cara não deixa eu trabalhar, fica me incomodando o dia inteiro, né? E por outro lado também o Sim. Rodrigo dizia assim, poxa, que cara chato, não quer me dar uma forcinha aqui? E a gente É. entendeu, tanto que hoje, quando a gente precisa trabalhar juntos, né? Que hoje a gente tem trabalhado muito em função do home office, a gente tem trabalhado muito juntos. Quando são coisas que o Rodrigo precisa trabalhar, às vezes eu nem abro meu computador, porque ele precisa da minha atenção ali, e eu não consigo trabalhar dando atenção nem... Então, a gente não se estressa, a gente produz e faz as coisas que precisa fazer, né? No momento que precisa fazer e se ajudando, né? Isso, aí cada um dentro das suas características. E aí a gente chega na fase 4 lá, que é o funcionamento. Então, a gente começou a funcionar muito melhor. Hoje a gente já passou por cima disso e se sacaneia nos treinamentos, onde a gente faz nas lives, a gente se sacaneia porque assim, a gente já se entende, já passou dessa barreira de ficar se estressando com o outro por características que são da pessoa e que são diferentes das minhas, Sim. né? Até na nossa vida profissional, isso mudou muito o nosso, como dizer assim, o nosso modo de operar, né? Hoje, a gente, dentro do nosso planejamento estratégico, tem coisas que tem mais a ver com o perfil do Rodrigo, que ele faz, e tem coisas que tem mais a ver comigo, que sou eu que faço. E pronto. E tá E tudo aí, certo. e tá tudo certo. Não tem por que todo mundo fazer tudo e todo mundo ser super-homem. Não existe super-homem. Não existe super-mulher. Não existe. A gente tem que a gente não pode se limitar às nossas características, né? Mas também a gente tem que acolher as nossas características que a gente tem e que não adianta. É muita demanda de energia, de consciência, para a gente conseguir mudar e alterar os nossos perfis e as nossas formas de agir, enfim. Né? Então, não é uma tarefa tão simples, mas o primeiro passo é a pessoa se entender, se conhecer. Né? E é muito mais fácil a gente encontrar características nas outras pessoas do que na gente mesmo. É muito E difícil a uma gente se coisa bem olhar. interessante disso que tu falou, Moraes, pro final, é que muitas vezes aquilo que nos abala nos outros perfis, nas outras pessoas, é aquilo que nós não conseguimos ainda desenvolver na gente, de alguma Sim, forma. Então acaba nos afetando muito mais por isso. Então, o entender o perfil próprio e entender que existem perfis diferentes, não necessariamente entender o perfil do colega. Nós aqui trabalhamos juntos, a gente abre o livro, né? Um livro aberto, os nossos perfis um para o outro, para que a gente possa realmente potencializar isso dentro do nosso negócio. E é o que a gente propõe nos nossos clientes também, abrir os seus perfis para que os colegas se entendam, a liderança compreenda os perfis de cada um e consiga aproveitar o melhor de cada um. Mas nem sempre isso vai ser possível. Então, quando a gente começa, na verdade, a entender o perfil, a gente primeiro tem que se entender, né? O autoconhecimento é extremamente importante e não acaba nunca, né? Mas é importante saber que existem perfis diferentes. E muitas vezes o que acontece, e a gente percebe isso, e por isso que a gente implementou testes de perfil na nossa consultoria, é que existem pessoas de outras formas e que as pessoas precisam saber que, às vezes, ações e reações de formas diferentes da que nós fizemos é uma forma normal para o outro. O que é estranho para nós é o normal para o outro e vice-versa. Então, a gente precisa entender sempre que existe um outro lado para poder trabalhar bem com o perfil. Porque, senão, a gente vai sempre ficar acreditando que o nosso perfil, né, o meu perfil é sempre o melhor ou é sempre o único e que pessoas que fazem diferente daquilo que eu faço ou se comportam de uma forma diferente da que eu me comporto são pessoas erradas ou estranhas, enfim. Na verdade, são perfis diferentes. É isso E a aí. gente precisa compreender isso aí para poder ir para frente. Né? E finalizando só esse pensamento, saber que também, algumas vezes, talvez, eu tenha que ter um comportamento diferente, que não é o meu principal, para conseguir concluir uma atividade. O foco da nossa live de hoje é ser produtivo, né? Apesar de ter que, vamos dizer assim, executar ou agir com um comportamento de uma forma diferente que não é a minha natural. Então, por causa de tudo isso que a gente falou até agora, é que a gente implanta, né, esse tipo de teste nas nossas atividades para fazer com que realmente seja
mais eficiente, mais produtivo, e que as empresas que a gente trabalha consigam ser mais produtivas ainda, né, por causa do entendimento, né, dos seus perfis. E aí, alinhado um pouco com o que a Priscila falou ali, né, que abrir o perfil facilita também o relacionamento, ele facilita porque o outro já sabe mais ou menos o que esperar de mim, né? Eu estou dizendo para ele assim, o meu normal é ser assim. Se eu tenho determinadas características, eu vou ser até mais agressivo. Se eu tenho outras características, eu sou mais passivo. E aí, quando as pessoas estão agindo de acordo com o seu perfil, com o seu temperamento, parece que uma está agredindo a outra, parece que a outra está de mimimi com a outra, mas não é. Né? Então, quando a gente abre o nosso perfil, quando a gente diz as nossas características para a pessoa, e não faz isso para justificar nada, para dizer assim, eu te agredi porque eu sou tal bicho. A gente vai falar sobre isso depois, no final, para fechar, enfim. Mas a pessoa já sabe o que ela pode esperar de mim enquanto comportamento. Né? Então, Sim. Fica muito mais fácil da gente acolher o outro, acolher as características do outro e também que o outro acolha as nossas a partir do momento que a gente senta e conversa. Né? Então, as pessoas falam, porque uma grande dificuldade que a gente tem é a comunicação. E às vezes as pessoas se comunicam de formas totalmente diferentes, né, Rodrigo? A gente vai falar agora sobre o sistema representacional, que é como a pessoa se comunica e enxerga o mundo, entende o mundo, enfim, e que é diferente, né? Fala aí, Rodrigo. É isso aí. Porque esse sistema representacional, que é um teste, o primeiro que a gente acabou implementando, vamos dizer assim, nem chega a ser um teste de perfil, é um teste para que a gente possa ser mais efetivo na hora que a gente entregava os materiais e os assuntos para as pessoas. Então, esse é um teste antigo, né, que faz com que as pessoas se entendam e entendam de que forma que ela aprende melhor. Né? É uma coisa que, por exemplo, no meu caso, eu fui descobrir isso bem depois, né, de ter passado por toda a fase de estudantil. Acho que é um teste que as pessoas deveriam fazer lá quando estão começando a estudar, até, para conseguir fazer com que todo o seu processo de estudo na sua formação seja mais efetivo. Então, os testes do sistema representacional, ele vai dizer, basicamente, se a nossa via principal de entendimento, de aprendizado, de conexão com o mundo exterior, ela é mais auditiva, se eu sou mais auditivo, se eu sou mais visual, se eu sou mais sinestésico. E nesse caminho, eu vou começar pelo meu, Moraes. Por exemplo, eu descobri que eu sou auditivo. Então, ao longo da minha história, quando eu descobri, né, quando eu fiz os testes, tive contato com esse teste e descobri que eu era auditivo, comecei a fazer um apanhado histórico aí da minha vida escolar e percebi que realmente, durante toda a minha vida escolar, né, eu sempre, no momento das provas, eu lembrava até da voz do professor quando ele dizia, quando ele passava aquela matéria no dia da aula normal. E nos dias que, por um acaso, eu não pude comparecer à aula, para mim não adiantava estudar, não adiantava pegar um livro, né? Não que não adiantasse 100%, mas era muito menos efetivo do que realmente eu ir na aula. Esse foi um dos motivos que, para mim, né, nunca fez sentido faltar aulas. Porque para mim era horrível. Eu sabia que no dia que eu faltava aula, tinha uma matéria importante que, porventura, caísse no dia da prova, eu não ia captar tanto assim. Hoje em dia, como que eu aprendi, como que eu uso isso, né, por ser auditivo? Eu tenho muito mais facilidade em escutar livros, né, e-books, tem aplicativo lá para ler PDFs, e faço isso, do que antes eu tinha um sofrimento, entre aspas, eu gastava muito mais energia para ler livros físicos, porque a minha capacidade é auditiva. Então, hoje, toda vez que eu preciso aprender alguma coisa, que eu preciso estudar alguma coisa mais a fundo, eu faço de tudo para conseguir escutar aquela informação. Se eu recebi um PDF, por exemplo, eu boto no aplicativo para eu escutar aquela informação que, para mim, né, como eu sou auditivo, vai facilitar muito mais, eu vou ter muito mais, o percentual de aprendizado para mim vai ser muito maior. E quando a gente faz isso nos nossos treinamentos, a gente foca nessa questão para os auditivos, né, ter partes faladas para que aqueles auditivos consigam
perceber essa informação. Mas nem só de auditivos vive o mundo, né? Então tem pessoas que são visuais, tem pessoas que vão lembrar da imagem das questões. Então são aquelas pessoas que normalmente quando vão lá na prova, né, que eu já segui esse exemplo, né, elas vão lembrar da página do livro, vão lembrar talvez da explicação ou do desenho que foi feito no quadro, né? Vão talvez ser fáceis de pensar e de lembrar das informações com um mapa mental, com um esquema, né, com um organograma, enfim. Vai ser muito mais fácil para as pessoas que são visuais lembrar dessas imagens. Então, e lembrando também que todos nós temos um pouco de cada um. Eu tenho um pouco também de visual, né? O que eu menos tenho é sinestésico, né? Que aí eu vou deixar até para o Moraes, que o Moraes é sinestésico, vai saber explicar com muito mais propriedade, né? Essa questão do sinestésico, né, Moraes? O sinestésico, ali eu estava falando do auditivo, do visual, né? Do visual também, às vezes, a gente estava brincando essa semana num cliente que a gente estava apresentando os testes, né? Que às vezes chega um cliente lá para falar com a gente e a gente pensa assim, pô, só falta eu ter que desenhar para o cara. Se o cara for visual, vai ajudar um monte, porque ele vai entender as Sim. coisas, né, que precisa. Às vezes você manda né, que é muito comum nos cartórios, uma nota de exigência para a pessoa, tem gente que nem lê, porque ela é visual, ela precisa que alguém leia para ela e diga para ela aquilo que está acontecendo, né? Ou a pessoa, no final das contas, é um sinestésico, assim que nem eu, que usa todas os sentidos, né, de uma forma mais geral. Usa também a audição e a visão, mas também usa o olfato, né, o tato, a gustação, né, como no total, assim. E o sinestésico, diferente do auditivo e do visual, ele aprende fazendo, né? Uhum. Ele aprende fazendo. Então, se vou me ensinar a fazer alguma coisa, uma planilha no Excel, ou qualquer coisa que seja que eu preciso aprender, deixa eu sentar aí, vai me explicando o que eu vou fazendo, e aí eu vou aprender. Agora, se uma pessoa ficar só falando, ou só me mostrando, e eu não puder mexer com nada, a minha energia vai lá pro chinelo. Quando chega no final, eu nem sei mais o que a pessoa está falando, porque me consome. Eu fico naquela angústia, naquela agonia, preciso fazer, né? Preciso botar a mão no negócio, senão não anda. Então, a gente tem que se entender e se respeitar nesse sentido, né? E até uma questão, Moraes, que me veio à memória aqui, nas minhas épocas de graduação em Direito, que eu ia para os congressos, e em muitos congressos, né, os palestrantes na área do Direito têm o costume de ser muito oradores. Na época não tinha tanto slide, assim, não tinha tanta informação. E eu lembro que para mim, aquilo bastava. Eu escutava e aprendia muito. E não anotava muito. E muitas vezes, no meu lado, sentavam pessoas sinestésicas, que hoje eu entendo como, que enquanto eu ficava focado, olhando, às vezes até me culpava, porque o colega do lado já tinha escrito 2 páginas de informação do que a pessoa tinha falado. Né? Então, o sinestésico tem muito disso também, né? De anotar, de lembrar, de fazer o esquema, de passar limpo, né? Como eu digo, de pegar a informação e também o visual, né? Porque ele vai ter que transformar aquela verbalização do orador, do apresentador, em algo visual, vai fazer um esquema, vai desenhar. Então, tem essa questão também. Só que a questão da gente trazer esse tipo de teste, esse tipo de informação para os nossos clientes, é para que as pessoas, quando se depararem com a necessidade de captar informação, eu estou num momento que tem alguém falando alguma coisa que eu preciso aprender, se a pessoa sabe qual é a sua via principal, ela vai ou escutar, ou ela vai tentar desenhar alguma coisa para tentar captar melhor aquela informação, ou vai escrever, como eu digo, vai pegar a informação de alguma forma para fazer com que ela realmente consiga ser mais produtiva. E aí, obviamente, levar para a sua vida pessoal e profissional uma produtividade muito maior quando ela sabe aproveitar a sua qualidade, né? É isso aí. Até a Luísa estava falando ali, né, que sempre precisa ver informação. Realmente, se a pessoa é muito visual, pode ser que ela receba um telefonema ou alguém fale com ela e a pessoa diga assim, então me manda um e-mail. Ou me manda um WhatsApp, me manda isso por WhatsApp. Porque a pessoa precisa ver, ela precisa ter esse contato, né? Então, se a gente for pedir para uma pessoa que é auditiva ter uma lembrança, uma memória, geralmente ela vai lembrar de uma música, de um som, de algum barulho, algum ruído que estava naquele momento, né? Quando a pessoa é visual, ela vai lembrar de uma imagem, de uma foto, vai lembrar de, sei lá, de alguma coisa bem
bem visual. E se a pessoa é sinestésica, ela vai lembrar de uma sensação, ou de um cheiro, de um gosto, de um arrepio, de alguma coisa que aconteceu com ela, né? Então, rapidamente aqui, só para talvez fechar essa questão, não sei se o Rodrigo vai ter mais alguma coisa, pense numa Isso pessoa aí. que vai vender um carro, né? Eu vou vender um carro. Se o cara é auditivo, eu vou dizer pro cara assim, entra aqui, fecha a porta, escuta o silêncio, não se vê barulho de fora, liga o motor, acelera, porque é ali que eu vou me conectar com o cara, com o som, né? Com aquele barulho do motor, com o silêncio do carro, liga o som, escuta só, olha a qualidade do som do rádio, é aí que eu vou me conectar com o cara. Se o cara é mais visual, já vou estar lá fora do carro mostrando, olha as linhas desse carro, né? Olha o design, olha que arrojado, olha que esportivo. Vamos entrar aqui, olha só esse painel, porque aí o cara vai. Se eu estiver falando com o auditivo pedindo para ele ouvir o som do silêncio ou para ele ligar o carro, não vai ter o mesmo impacto do que se o cara for visual eu mostrar para ele as linhas do carro e o painel, enfim. E se for um cara que é mais sinestésico, faz o cara imaginar ele na estrada dirigindo aquele carrão. Que aí ele vai se conectar com aquela sensação de estar lá. Né? Então é muito importante quando a gente não sabe qual é o perfil das pessoas, qual é o sistema representacional, é importante que a gente trabalhe com todos. Né? Assim, por exemplo, a gente quando faz treinamentos, eu e o Rodrigo, a gente monta treinamentos, a gente sempre procura, tem a parte que a gente vai falar, obviamente, às vezes tem música, dependendo do treinamento, tem os slides que a gente procura caprichar para pegar o visual, e tem as dinâmicas que a gente usa para pegar o sinestésico. Então, em algum momento do treinamento, a gente vai impactar os caras. Essa é a ideia, por isso que a gente estuda essas coisas, né? Para a gente poder ter o melhor proveito das coisas que a gente faz. Né, Rodrigo? Para que as pessoas que passem pela gente realmente lembrem e aproveitem aquele momento que estão com a gente, né? Então, tudo isso que faz sentido para nós. A gente aprendeu com isso, a gente se testou e se testa a todo momento, fazer e aprender melhor, utilizando a nossa via principal de aprendizado, e obviamente que a gente leva isso para os nossos clientes, para as pessoas que a gente tem contato. E no longo dessa questão de verificar as coisas de perfil, né, para melhorar o desempenho e a produtividade das pessoas, veio a questão dos testes de perfil comportamental. Né, um teste do Ned Herman, né, que basicamente, vamos dizer assim, a gente identifica, né, nesses testes, as pessoas se identificam nesse teste, ou mais pensantes, ou mais atuantes, ou mais racionais, ou mais sentimentais, né? Basicamente, esses 4 pontos aí são avaliados de algumas formas, tem alguns cruzamentos de informações, e até com a questão do coach, com a popularização do coach, veio a questão assim, a melhor didática dessas questões, ou uma didática diferente, né? Que transformou esses perfis em bichos, né? E a gente trabalha um pouco disso, depois que a gente fez formação em coach, Moraes PNL, enfim, e essa questão que trabalha lá o perfil gato, perfil lobo, perfil águia, perfil tubarão, né, que está ligado muito a essas questões. Então, o que a gente verifica nesses testes quando a gente se descobre, quando a gente auxilia o outro a se descobrir? Que se a gente encontrar numa sala, né, pessoas que são mais pensantes, elas vão querer detalhar, elas vão ter mais ideias, elas vão querer esmiuçar as informações, buscar conceitos. E é um tipo de profissional, é um tipo de pessoa, é um perfil que vai seguir essa linha. Por um outro lado, no contraponto dessa questão, tem pessoas que vão querer ir para a prática de uma vez, né? Não vão querer planejar tanto, vão querer tentar atalhar o caminho para conseguir chegar no resultado mais rápido, né? Ou ir mais direto ao ponto, né? Em questão para a busca da reta final, vamos dizer assim, daquela atividade. E se a gente olhar num outro patamar, tem pessoas que são mais racionais, que elas vão procurar lá o preto no branco, vão procurar um método, vão procurar a lógica das informações, né? O porquê sim, porquê que 1 mais 1 é 2 e aquilo tá certo, né? E por um outro lado tem pessoas que vão ir mais pro lado, né, do sentimento, mais pro lado das artes, mais pro lado do belo, mais pro lado do que ser ou não ser, né? Eis a questão,
né, e vão ficar mais nessa questão do mundo mais aberto. E se a gente, no mesmo ambiente de trabalho, tem pessoas com perfis antagônicos, muito provavelmente vai dar conflito. Porque enquanto uma pessoa está indo direto ao ponto, outra está indo, né, buscar informações, enfim. Enquanto uma está querendo racionalizar, a outra está querendo unir as pessoas. E isso, se a gente não tem o entendimento de como nós reagimos e de que existem formas diferentes de reagir para uma mesma situação, pode ter conflitos extremamente sérios, às vezes, numa equipe. Né? A gente já pegou vários exemplos assim de pessoas que, às vezes, aparentemente não se dão bem, mas porque, na verdade, não entendem esse perfil e não sabem que a outra pessoa também está querendo ser a melhor pessoa do mundo do perfil dela, do jeito dela. Então, falando especificamente nesses 4 perfis, nesses 4 patamares, né, a gente tem aí, num lado, né, pessoas que são do lado mais de unir as pessoas, vamos dizer assim, no meu perfil, né, do lado dos bichos, lá meu perfil é o gato, né, é o perfil de relacionamento, de unir as pessoas, de buscar a convivência, de fazer com que as pessoas estejam felizes no final, né, de fazer com que, independente do que aconteça, né, as pessoas se unam e a gente busque um resultado para a união geral das pessoas, que as pessoas ali saiam felizes. O que acontece com esse perfil? Muitas vezes as pessoas pedem coisas para não desagradar, ele não vai dizer não. Então é uma dificuldade, é um problema desse tipo de pessoa, que é o meu caso, conseguir dizer não para algumas coisas. Então, se você tem esse tipo de comportamento, de às vezes acabar acumulando muito serviço, porque não sabe dizer não para uma pessoa, porque a pessoa te pediu com todo amor e carinho, né? Uma pessoa legal pra caramba, vou lá ajudar ela. Aí às vezes você acaba ajudando e esquece de se ajudar. Então a gente precisa entender que existem comportamentos, existem pessoas que são assim, né? E a gente precisa se entender e saber o momento realmente, é um exercício de saber dizer não no momento que é necessário para conseguir fazer com que o resultado maior aconteça. Né? Por um outro lado, existe um perfil chamado tubarão, que são as pessoas que também focam em resultado, só que elas têm já mais um comportamento racional. Elas não estão tão focadas na felicidade das pessoas, não que estejam querendo o mal das pessoas, mas elas estão mais focadas em alcançar o resultado. Então, às vezes, se vai ter que dizer não para alguém para conseguir atingir o resultado, as pessoas com esse perfil vão conseguir dizer o não tranquilamente, porque o que importa para elas é atingir o resultado. E está tudo certo. Só que o que acontece? Quando essas duas pessoas se encontram, né, uma acha que ela está indo direto demais no resultado, esquecendo das pessoas, e no olhar do outro, o outro perfil, ele está focado muito nas pessoas e esquecendo do resultado. Então, se a gente não sabe que existem 2 perfis diferentes, vai ter conflito. Num outro patamar, né, nós temos, de um lado, pessoas que são extremamente criativas, que estão sempre buscando novos conceitos, novas ideias, buscando informações, né, para unir as pessoas em torno de uma nova ideia, de uma inovação, vamos dizer assim. E muitas vezes acabam buscando sempre coisas novas e acabam não conseguindo concluir muitas coisas. Então, tem pessoas que têm esse perfil, né, de fazer muitas coisas, fazer, buscar coisas novas, e acabam tendo muita iniciativa e às vezes não conseguem acabar, porque no meio da execução tem uma nova ideia e começa a fazer essa nova ideia, desenvolver esse novo trabalho, buscar esse novo conceito. Né? E também, parecido com esse perfil, tem outras que vão buscar essa informação, vão atrás do detalhamento, mas são mais racionais e vão buscando a perfeição, buscando o alto nível de detalhamento da sua informação, né? E são pessoas que normalmente acabam esquecendo tanto da execução das atividades, tanto para o lado da criatividade, quanto para o lado de aperfeiçoar cada vez mais as questões e não conseguir entregar, porque nunca está pronto. Né? Então, a gente está falando nesse caso aí dos perfis águias, né? Que é pela criatividade, o perfil lobo, que é o perfil do fazer certo. Então, quando eu falo nesses 4 tipos de perfil, a gente ainda está falando, né, de perfis que têm uma certa área em comum, né? Ou na parte de atitude, ou na parte de pensamento, ou na parte de relacionamento, ou na parte de razão.
A grande dificuldade é quando a gente encontra numa mesma equipe pessoas com pensamentos totalmente antagônicos, né? Que são casos que a gente vê costumeiramente aí nos lugares onde a gente passa. Que às vezes no mesmo lugar tem lá 3, 4, 5 pessoas trabalhando e tem uma, duas que são de perfis totalmente diferentes. Vamos pensar aqui, uma que é totalmente focada para as pessoas e para a execução, e a outra que é totalmente focada em pensar e cada vez detalhar mais as coisas. Então, uma nunca vai querer executar e a outra nunca vai querer magoar as pessoas. E se elas se encontrarem nesse meio do caminho, provavelmente uma tomada de decisão vai ser muito difícil entre as duas pessoas, porque elas têm comportamentos diferentes, elas pensam de formas diferentes. E se elas não cederem um pouco, não entenderem que existe um bem comum, que é o da organização, que é o da relação maior que elas estão produzindo ali, que isso aí pode ser uma relação familiar, por exemplo, não vai acontecer a melhoria. Então, a gente precisa realmente saber que existem perfis diferentes, que o nosso perfil, o perfil de cada um que está participando aqui é de um jeito e que existem perfis totalmente diferentes de um outro lado também. Quer complementar com alguma coisa aí, Moraes, também nesse sentido? Não, Rodrigo, acho que é isso mesmo. A gente tem que compreender essas questões e realmente essas diferenças são muito complexas de lidar, porque geralmente quando a gente pega, imaginem que são quadrantes, né? A gente tem os quadrantes ali, na parte superior a gente tem na esquerda o lobo e na direita a gente tem o águia. E na parte inferior, na esquerda, a gente tem o tubarão, na direita a gente tem o gato, né? E depois eu vou explicar um pouco por que cada um tá posicionado ali. Então, quando a gente conversa entre os perfis, entre os mesmos perfis, por exemplo, um tubarão conversando com um tubarão, um gato conversando com um gato, o lobo conversando com o lobo, ou o águia conversando com a águia, a comunicação flui, porque eles têm as mesmas características de personalidade, né? De comportamento, né? Então, se vai olhar o tubarão falando com o tubarão, o cara é mais racional, ele é mais rápido, então vai fluir o negócio. A complicação da comunicação, ela começa a se intensificar quando eu começo a falar com os bichos lá que estão do meu lado. Por exemplo, se a gente olhar para a parte de baixo lá, o tubarão falando com o gato. Os dois, eles têm essa característica de serem mais ágeis, né? Então, os dois vão querer fazer as coisas o mais rápido possível. Só que o tubarão ele vai estar focado no resultado, como o Rodrigo falou, né? Que o tubarão, na pesquisa inicial do Ned Herman, ele chamava do prático, né? Que é aquele tipo de pessoa que vai fazendo, que usa checklist, que usa padronização, porque ele vai sempre melhorando o seu padrão para poder fazer as coisas cada vez mais rápido e entregar cada vez mais rápido aquele resultado. Então, o tubarão ele vai ser rápido em direção ao resultado. E o gato vai ser rápido em direção à satisfação das pessoas. Então, pode ser que nesse momento os dois estão querendo ir rápido, só que o tubarão quer chegar no resultado e o gato, às vezes, ele vai achar assim, pô, esse cara tá gritando comigo. Né? E o tubarão acha que o gato tá com mimimi, porque, como é que tu vai falar assim comigo? Porque nós somos tão... Então, a dificuldade começa a chegar por aí, né? Se vai falar um tubarão, que também estão lá lado a lado, né? Um tubarão que está aqui embaixo com o lobo que está lá em cima na esquerda, pensando nesses quadrantes aí. Então, pensa que um tubarão pede um relatório para o lobo fazer esse relatório. Então, o tubarão pergunta assim, quais foram as nossas vendas em 2019? O que um lobo característico vai fazer? Ele vai pegar, vai montar um relatório, ele vai dizer que em janeiro foram 100, que em fevereiro foram 50, que em março foram 250, aí vai mês a mês, até que chegar no final do ano, vai dizer, foram 1.500 unidades que a gente vendeu. E aí, depois de 3 dias, ele vai chegar lá pro lobo, pro tubarão, e vai dizer assim, tá aqui o relatório. Aí o tubarão vai olhar assim, não, mas eu já peguei esse resultado lá no sistema. Porque ele só queria saber que eram 1.500, não queria saber todo o detalhe do negócio, não queria que demorasse 3 dias, ele precisava daquela informação para aquele momento, porque ele precisava entregar aquele resultado logo. E aí ele vai dizer assim, né, nem precisa mais do relatório, porque já tá demais. Se é o contrário que acontece, por exemplo, o lobo pede um relatório para o tubarão, e diz assim, quantas vendas nós tivemos no ano passado? O tubarão vai correndo no sistema 1.500, está aqui 1.500.
E aí o lobo vai olhar para ele e vai dizer assim, só isso? Mas e como é que foi em janeiro? Como é que foi em fevereiro? Porque a expectativa do outro perfil é totalmente diferente. O lobo espera mais detalhe, espera mais minúcia, espera perfeição, espera um relatório bem apresentado, bonito, né? Uma coisa mais detalhada. A expectativa do tubarão é o número, é o resultado, porque ele não vai perder tempo fazendo detalhes, detalhamentos e outras coisas, ele precisa entregar aquilo de uma vez. Então, são expectativas diferentes sobre a mesma coisa. Então, a gente tem que entender que quando a gente tá fazendo alguma coisa para um lobo, para um tubarão, para um gato ou para um águia, a expectativa do cara é diferente, né? Só eu falei do tubarão, né? Que na pesquisa inicial lá do Ned Herman era o prático. O lobo ele chama do racional, né? Então ele vai para o racional nas últimas consequências, né? Então ele vai sempre buscar essa lógica toda, né? Por isso ele é mais demorado. O águia ele chama do conceitual, porque ele está sempre indo atrás de entender melhor as coisas, de saber melhor. Então ele viaja na maionese mesmo. Se vem alguma dúvida, alguma coisa que ele quer aprender, ele vai aprender e ele vai viajar na maionese. Né? E aquela história de ter muita iniciativa e pouca acabativa é bem assim, porque eu sou águia, então se eu não me cuidar, eu viajo na maionese, tenho várias coisas começadas, vários livros começados, vários terminados também, porque eu me dei conta que eu preciso terminar as coisas que eu começo, né? E o gato é o bicho do relacionamento, né? E aí, só para complementar o raciocínio, a parte mais difícil da comunicação se dá quando a gente tem perfis cruzados, né? Se pensar nos quadrantes, eu pegar o lobo que está embaixo na esquerda com o águia que está em cima na direita, ou o tubarão, né? Desculpa, o tubarão que está embaixo na esquerda com o águia que está em cima na direita, com o lobo que está em cima na esquerda com o gato que está embaixo na direita. Por quê? Porque vamos usar o águia e o tubarão. Vamos continuar no tubarão. O tubarão tem a característica de ser mais rápido e mais racional, né? Então, para o tubarão, tudo é rapidez, o negócio tem que fluir, tem que andar. Para o águia, as coisas são mais demoradas e mais emocionais. Então, imagina um cara que é totalmente racional e agitado, falando com um cara que está ali viajando na maionese e é muito mais sentimental. Não é que não vai conseguir se comunicar, lógico que vai, mas a possibilidade de dar problemas nessa comunicação é muito maior quando a gente tem perfis nos quadrantes cruzados, né? O lobo com o gato e o tubarão com o águia. É bem isso aí. E o que a gente vê na prática, né, disso? Então, desde que a gente começou a implementar essa questão, a gente começou a descobrir, né, muitas coisas interessantes. Tem um caso que é, acho, mais marcante, né, dessa questão dos perfis, numa serventia que a gente foi atuar e fez os testes e tinha, dentre 3, 4 equipes, né, setores dentro daquela grande equipe, tinha um dos setores que a equipe tinha umas 5, 6 pessoas e elas, né, esse setor, eles estavam há mais de 5, 6 anos trabalhando juntos. Nos outros setores tinham mudado bastante, tanto liderança quanto equipe. Nesse caso, foi muito interessante quando a gente aplicou os testes, porque cada uma das 5, 6 pessoas tinha um perfil muito para um lado ou para o outro. Ou era muito racional, ou era, cada pessoa, né? Ou era muito racional, ou era muito emocional, ou era muito pensante, ou era muito atuante. Então, tinham pessoas que eram quase os extremos desses perfis aí do Moraes Cezê, nesse quadrante. E aí, o que aconteceu? Quando a gente foi fazer a média dessa equipe, e a gente comparou a média da equipe de um lado com o perfil da coordenação, eles eram muito semelhantes, né? E a gente começou a entender que aquela coordenação acabou trazendo para junto dela, para ser realmente efetiva aquela equipe, uma equipe que se completava. Então, era cada um numa da habilidade, num comportamento diferente, que na média dava um perfil muito semelhante ao perfil da coordenação. Porque a coordenação, ela tinha um perfil, né, mais centralizado, assim, não era tão expoente nas pontas, no seu gráfico, naqueles quadrantes que o Moraes mostrou ali. E aí a equipe conseguia ser bem produtiva nesse sentido, né? Conseguia, naqueles 4 cantos ali, né, ser mais efetivo.
Então isso a gente percebe muito, né? Quando as equipes estão trabalhando juntas, elas acabam se moldando para aquela atividade. Porque essa questão do perfil comportamental ajuda muito isso também, e às vezes a gente acaba desenvolvendo habilidades para conseguir atuar naquele serviço que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, se eu sou mais, no meu caso, sou mais gato, mas eu preciso fazer uma atividade que seja mais metódica, eu vou desenvolver habilidades lá do lobo, eu vou desenvolver habilidades mais do águia, para conseguir detalhar um pouco mais as atividades e chegar num resultado melhor para a minha organização. O que acontece para isso? Provavelmente eu vou gastar mais energia, né? Vou me cansar, entre aspas, mais, mas eu vou conseguir entregar. Vai ser mais difícil, mas não é impossível. Então, isso que a gente precisa entender. Tem perfis diferentes do meu, eu tenho um perfil, outras pessoas têm do outro. Às vezes, as reações das outras pessoas estão muito mais ligadas ao comportamento dela, né, do que realmente uma atitude que ela gostaria de fazer. Não é por mal ou por bem. Ela faz porque é natural para ela aquele comportamento. E é nesse ponto que a gente precisa desenvolver e entender para conseguir ser uma equipe melhor, quando a gente está trabalhando em equipe. E aí, por fim, né, dentro desses testes que a gente tem feito atualmente, tem outros que a gente já está estudando para implementar, tem alguns que a gente utiliza especificamente quando a gente vai desenvolver líderes, e aí tem outros testes mais avançados um pouco, não sei se mais avançados, mas vai outros aspectos, né? Entra em outros aspectos, né? Da realidade, mais voltados para a liderança. Mais voltados para a liderança. Mas esses testes que a gente está falando hoje são aqueles testes gerais que a gente aplica com todo mundo. Até a gente disponibiliza para aqueles que marcarem aqui, fizerem o print dessa live de hoje, compartilhar lá nos stories, lá marcar a Concept, a gente vai disponibilizar aí esses testes aí para vocês, né? E os 5 primeiros que fizerem isso, a gente vai dar uma devolutiva ainda individual por videoconferência, né? Já fica registrado aqui para todos vocês. E nesse desenvolvimento, né, o que a gente acabou verificando? Que a gente estava desenvolvendo aquela questão das pessoas aprenderem mais, a gente estava conseguindo aperfeiçoar o entendimento da equipe, dos perfis, mas quando eles iam dar o retorno, quando iam recompensar, quando iam premiar, quando iam dar o feedback, né, entre si, eles não estavam sabendo fazer e não estava gerando o impacto que deveria gerar. E aí surgiu no nosso caminho, no nossa mente criativa, Moraes, né, o livro As 5 Linguagens do Amor, que caiu assim, eu acho que certinho como uma luva, né, Moraes, nesse nosso início aí das atividades nas serventias. Então a gente começou a aplicar também o teste das 5 Linguagens do Amor, fica a dica do livro, né? E o que basicamente do Gary Chapman. É isso aí. Então, o que acontece, né? O que o Gary Chapman fala no livro? Que cada pessoa tem uma forma que ela entende melhor, né, de ser reconhecida, né? E ele identificou na sua pesquisa, que é bem longa até, 5 formas básicas da gente ser reconhecido, que a gente entende, né? E ele diz, né, lá na sua teoria, que é como se fosse uma grande conta bancária dos relacionamentos. E isso a gente pode usar tanto para o relacionamento pessoal quanto profissional, né? Até no profissional tem um outro livro depois que ele não bota uma das 5 linguagens, mas como a gente vive no Brasil, a gente gosta muito da 5ª linguagem que ele tira, que é toque físico, né? E a gente deixou também o teste original nesse que a gente faz. Então, o que ele diz? Né? Que existem 5 formas básicas que a gente entende por ser reconhecido, que é palavras de encorajamento, pessoas que gostam do elogio verbal, enfim, sincero, né? Isso aí é extremamente importante, que ele seja sincero, né? Tem a questão do toque físico, né, que eu já comentei agora, pessoas que gostam do contato, do abraço, por exemplo, né? E vão gostar de ser retribuídos por isso. Pessoas que gostam do tempo de qualidade, ou seja, que a pessoa que vai reconhecer ela, que vai elogiar, que vai, entre aspas, amar ela, né, na sua forma de atitude, né, não simplesmente paixão, mas na questão do amor verbo, né, que a pessoa precisa dedicar corpo e alma. Então, no momento de conversar com essa pessoa, sair de celular, olhar para ela e ficar olho no olho ali, corpo e alma, presente, né? Tem pessoas que têm como via o presente, e o presente aqui não é caro ou barato, mas o presente no estudo dele é o ato de entregar um objeto, enfim, para aquela pessoa. Às vezes é passar na rua, viu uma flor caída no chão, lembrou que aquela pessoa gosta de presente e vai levar aquela flor que fez lembrar da pessoa. E uma outra que é ato de serviço, né? Pessoas que gostam
que as outras façam algo por ela, né? Que ajudem ela, que levem um cafezinho, que ajudem a fazer um serviço, que ajudem a fazer alguma atividade, né? Para recompensar aquela pessoa. Então, nesse sentido, ele diz que a gente, quando começa os relacionamentos, a gente tem crédito, né, na conta. E, ao longo do tempo, vão tendo depósitos e saques. E se a gente sabe qual é o peso, qual é o nível de entrega desses reconhecimentos para a gente precisa saber que uns vão valer mais, né? Normalmente a gente tem um, às vezes dois, que são os mais fortes, vamos dizer assim, e outros não são tão importantes. Então, já vou partir direto com um exemplo prático aqui, porque a gente tem já pouco tempo para falar sobre todo esse livro aí, que daria, acho que, uma live para isso. Que foi um exemplo que a gente teve numa das serventias que a gente atuou um tempo atrás, né, que no mesmo setor também nós fizemos o teste e tinham as pessoas que não se davam, né, tinham dois colaboradores que eles não se davam bem, enfim, mas tinham que conviver profissionalmente ali. E aí, durante a conversa com essas duas pessoas, individualmente, né, com cada um, a gente começou a perceber. Uma tinha como palavra de encorajamento a sua principal forma de reconhecimento, e a outra tinha como atos de serviço, né? E nos dois casos, um era o primeiro, o que mais importava era a palavra de afirmação, e o último, que menos importava, seria ser um débito nessa conta de relacionamento, era ato de serviço. E para a outra era o contrário. Então, o que acontecia? Eu perguntei assim para uma das pessoas, tá, mas por que você não gosta dela? O que ela faz? Não, e a pessoa gostava de palavras de encorajamento. Ela está sempre me ajudando, está sempre me atrapalhando, ela está sempre do meu lado aqui, querendo fazer as coisas por mim, né? Aí eu fui perguntar para outra pessoa que tinha como atos de serviço o seu top 1 ali, né? De reconhecimento, assim. Por que você não gosta? Porque ela está sempre me elogiando, ela fala umas coisas para mim, está sempre querendo falar umas coisas, mas eu não acredito naquilo que ela diz para mim. E aí eu parei nos dois casos, eu falei, mas realmente é que ela está entregando para você a forma de reconhecer que ela gosta de receber, não a que você gosta. Então, no momento que você trouxer para o racional isso e entregar para o outro aquilo que o outro quer receber, não o que você gostaria, vocês vão começar a se dar bem. Porque no momento que ela está te ajudando, ela está dando ato de serviço para você. Só que você não gosta de ato de serviço, mas ela gosta. E no momento que você elogia ela não gosta, né? Você é que gosta de elogio. Então, vamos racionar. E elas começaram a racionalizar um pouco essa questão e começou a melhorar o relacionamento entre as pessoas. Porque normalmente a gente entrega para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. Não aquilo que o outro quer. Porque às vezes a gente não sabe o que o outro quer. Então, esse é o momento da gente começar a entender realmente, quando a gente quer elogiar alguém, quando a gente quer parabenizar alguém, prestar atenção no que ela faz para mim. Porque aí é uma forma de vocês compreenderem ou tentarem captar qual é a forma que vocês poderiam ser mais efetivos na hora de elogiar, de recompensar, de amar uma outra pessoa, tanto pessoal, né, quanto profissionalmente. Então, esse é um teste que a gente gosta bastante e que fecha bastante essa questão do primeiro contato que a gente tem, né, com as equipes nas serventias que a gente atua. É isso, Moraes. É isso, já vamos indo para o final, né, Rodrigo? Para o final. Mas e o legal disso, da gente entender isso e outras coisas, enfim, esses dias eu estava ouvindo uma palestra da Renata Peluso, que ela é uma filósofa, e ela estava falando sobre temperamentos, enfim, e acho que o que ela falou ali na palestra dela tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Que a gente tem todas as ferramentas para fazer tudo que a gente precisa fazer, né? A gente tem todas as ferramentas, a gente às vezes tem algumas um pouco mais na nossa zona de conforto, outras menos, enfim, mas qualquer pessoa com qualquer perfil, com qualquer temperamento, ela vai conseguir fazer as coisas. Então, a gente não pode usar o nosso perfil, as nossas características como desculpa para justificar nossas ações, né? Por exemplo, a pessoa lá eu falei bastante do tubarão hoje, né? Mas a pessoa que é tubarão, que é mais pragmática, que é mais de fazer as coisas, então eu não posso usar, tipo assim, ela para fazer alguma coisa, para atingir o resultado, ela teve que passar por cima de alguém que é gato e a pessoa que é gato ficou muito magoada com ela. Então eu não posso usar isso como desculpa para justificar e dizer assim, não, mas eu sou tubarão e eu sou assim, tu vai ter que aceitar e não vem com mimimi. Não, a gente tem que entender, tem que aprender
né, as nossas características. Eu posso continuar atingindo os resultados, mas eu posso fazer isso de uma forma um pouco mais leve, né? Então não é por causa disso que eu vou deixar de ser quem eu sou, né? E aí ela falou uma coisa assim que eu achei muito legal, né, a Renata, que essas questões, né, a gente sempre vai usar isso de uma coisa, pode usar nossas características para uma coisa positiva, e aí ela fala que dentro da filosofia clássica, a arrumação dessas nossas características, né, dos perfis, do comportamento, do temperamento, é o que forma o nosso caráter, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a lidar com as nossas características e usar essas nossas características para sermos pessoas boas, né? E aí ela fala de uma coisa assim que eu achei fantástica, que ela fala que a gente tem pessoas que têm caráter bem formado e pessoas que têm um caráter mal formado. Ela não falou em bom caráter ou mau caráter, na questão do juízo de valor, dizendo se a pessoa é boa ou se ela é ruim, né? Ela falou em caráter bem formado e caráter mal formado. Quando ela fala de caráter bem formado, ela diz assim, convida uma pessoa, vamos fazer tal coisa. A pessoa que tem um caráter bem formado, ela, vamos embora, vamos fazer. Tem que fazer, vamos fazer. Se é uma pessoa que tem o caráter mal formado, convida a pessoa para fazer, ela vai começar a achar justificativa, motivos e coisas para não fazer. Ela vai começar a arrumar desculpas, né? E fica sempre achando problemas naquilo. E ela não consegue evoluir, né? Então, a questão da gente se entender e conhecer perfil, conhecer temperamento, conhecer essas coisas todas, é para que a gente consiga formar o nosso caráter e que mesmo com as nossas características, a gente consiga resolver todos os nossos problemas de uma forma mais tranquila possível, né? Então, não que a gente precise fazer tudo, a gente não é obrigado a fazer tudo, né? Mas também tem coisas que a gente precisa fazer. E aí não adianta ficar, né, com subterfúgio, ou querendo fugir, ou querendo desculpa, ou querendo, muitas vezes fugindo, procrastinando as coisas, né? Porque aquilo não está bem de acordo com com aquilo que eu acredito, com a minha zona de conforto, né? Digamos que um caráter mal formado, ele está na zona de conforto e ele não quer sair dali, não quer evoluir. Então, a gente tem que ir para isso, porque o caráter mal formado, ele não sabe lidar com essas adversidades, né? Essa pessoa é mais estourada, mas ela não sabe lidar com outras coisas. Então, eu tenho que me entender e usar essas minhas características ao meu favor, né? Tendo um caráter bem formado. É bem isso aí. E esse aí é um próximo entendimento, vamos dizer assim, que a gente tem evoluído nessas questões. Estamos estudando ainda um pouco mais essa nova filosofia aí, né, Moraes, que também chegou há pouco aí. E a gente tem desenvolvido essas questões aí nas serventias que a gente atua, enfim. E cada vez mais a gente tem feedback positivo, né, do quanto as equipes têm evoluído quando elas começam a se entender. Então, chega a assustar às vezes, né, quando a gente chega num lugar que as pessoas não se dão e daqui a pouco elas assim, para aí, elas podem se dar, elas só têm comportamentos diferentes, elas podem ser melhores, né? Aquela pessoa não é tão assim, só as pessoas e a outra não é tão só focar em resultado, né? A gente pode conviver junto e pode ser melhor assim. E a gente consegue, né, abrir às vezes um pouco a mente das pessoas, porque na verdade todo o potencial está dentro das pessoas. A gente vai lá, tenta mexer um pouco para que aquela chave que as pessoas não estão encontrando para abrir, né, que é de dentro para fora, não tem outra forma de melhorar se não for de dentro para fora, que elas consigam, aquelas que querem, né, aperfeiçoar a sua forma de agir com o mundo e levar a vida mais leve, mais feliz e com mais resultados, né? Porque esse é a grande questão. A gente tem falado bastante para as equipes, né? Não são as pessoas, mas sim os resultados que a gente precisa entregar para nós, né? E para os outros também. E aí, para finalizar, né? Tu vai ser encerrado, eu vou dar meu boa noite aqui, porque senão tu vai continuar falando. Boa noite, pessoal. Até uma próxima. Deixar o Rodrigo aí, que o Rodrigo vai ser cancelado. Até uma próxima. Obrigado a todos, pessoal. Até daqui a 15 dias. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.